Boa noite, queridos e queridas. É muito bom estar com vocês nessa antevéspera de feriado. Um dia friozinho, gostosinho, meio europeu, né? No meio daquele calor que estava. Também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos queridos e queridas que estão online. Que você seja muito abençoado onde você está e quando você ouvir, quando você participar do nosso encontro. Muito bem, o tema é lidando com esta área, esse sentimento tão pernicioso que chama rejeição. Eu fiquei numa dúvida sobre lidando com a rejeição ou superando a rejeição. Aí eu coloquei superando a rejeição. Porque a gente faz isso um dia de cada vez. A gente faz isso aos pouquinhos. Emoções são palavras da alma. Elas precisam ser acolhidas, respeitadas e digeridas. Não perceber, não acolher, não respeitar nossas emoções nos faz pessoas supérfluas. Nos faz pessoas adoentadas. E muito aquém da pessoa que Deus criou, da pessoa que Deus quer que sejamos. Somente no máximo 300 anos após a Revolução Francesa, é que a razão lógica passou a dominar o pensamento da civilização ocidental. No máximo 300 anos após a Revolução Francesa. A lógica suplantou as reações emocionais, as palavras da alma. Quando alguém perde alguém, eu não sei se você faz parte dessa época, eu faço, em que a pessoa tinha perdido um ente querido, uma pessoa que ela amava muito, e aquele bendito irmão chega e fala assim: foi melhor assim, Deus tinha o melhor. Imagine uma mãe que perdeu um filho porque uma pessoa bêbada o atropelou e o matou, e chega esse irmão, essa irmã: olha, foi da vontade de Deus, ele está melhor agora. É muito comum nós, na tentativa de cuidar de uma pessoa, falarmos algo totalmente desalinhado. Nós fazemos parte de uma geração analfabeta emocionalmente, porque nós não sabemos nominar as nossas emoções. Nós não sabemos mais nominar o que estamos sentindo. Nós temos dificuldade em saber que sentimento é esse. No Celebrando Kids, eles chegam e eles têm eles têm como dizer como eles estão. Se estão tristes, se estão alegres, se estão ansiosos, né? Saber o que nós estamos sentindo faz parte do nosso crescimento. A religião, o clero, tem uma grande culpa nessa área, porque nós ensinamos às nossas comunidades que o espírito é mais importante que as emoções, que quem cuida da emoção são os profissionais da saúde e Jesus só cuida do espírito. Isso não é verdade, porque a salvação, ela é integral, de corpo, alma e espírito. Alguém que não está bem emocionalmente, também não está bem espiritualmente. E nós causamos muitos problemas emocionais, problemas sérios, quando nós separamos o espírito da alma. O espírito e alma e corpo vai junto. Não existe nós estarmos bem ou não estamos bem fisicamente e não estamos bem emocionalmente e estarmos bem espiritualmente. Existe um link que nosso Senhor Jesus Cristo fez muito bem feito. Emoções tendem a ser colocadas em segundo plano dentro de lugar religioso. Eu sou tão grata pelo Evangelho de Cristo, que é pregado no Celebrando a Recuperação, porque no Celebrando a Recuperação juntou. No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não existe espírito e alma. Existe corpo, alma e espírito.
E o celebrando está trazendo essa dimensão de volta. Porque muitas igrejas separaram, muitos religiosos separaram. Glória a Deus pelo celebrando. Né? Trazer de volta o Evangelho de Cristo é para o homem todo. Para a pessoa completa. Corpo, alma e espírito. Sabe o que aconteceu? Os religiosos separaram tanto no espírito da alma, que a igreja começou a adoecer. Adoecer muito. Problemas emocionais começaram a surgir. Líderes evangélicos começaram a se suicidar. E aí a igreja falou, acho que nós esquecemos um componente do homem, que chama a emoção. E aí foi quando essa mudança aconteceu. Se puder aumentar um pouquinho a luz, eu posso ver os rostinhos das pessoas, aí eu sei para onde eu vou. Isso, está ótimo assim. Aí eu preciso olhar para vocês, sabe? Para saber quando eu tenho que ir para frente, quando eu tenho que mudar de assunto, sabe? Entendeu? Quando enfatizar um assunto. Obrigada, mesmo assim. Muito bem. Aprender a ouvir a nossa alma é algo divino, curador, norteador, restaurador. Aprender a ouvir a nossa alma é algo que restaura, faz parte da vida abundante. Queria que nós lêssemos juntos Salmo 42:5. Davi está falando. Salmo é o cântico, era o inário do nosso povo hebreu. Deus deu um lugar muito distinto para a música, para o louvor, para a arte. E aí, quem escreveu esse salmo foi o próprio Davi. Ele fala assim, Salmo 42:5, fala assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. É muito legal, sabe? Davi falando com a alma dele. Minha alma, por que você está triste? Por que você está angustiada? Em Salmo 103, ele fala assim, bendize minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Davi falava com a alma dele, olha que saudável. Davi falava com a alma dele. E você está triste porque acordou hoje meio triste? Por que está triste, minha alma? E entender como nós estamos, as nossas emoções, faz parte do nosso processo de recuperação e faz parte de uma vida abundante. Respeitar a nossa alma, respeitar como nós estamos nos sentindo. Agora, a emoção da rejeição. Então, precisamos saber o que estamos sentindo, podemos dar nome, não temos que negar. Aquela pessoa, eu cresci aprendendo assim, em tudo dai graça, você está sempre alegre, você está sempre bem. Minha mãe falava assim, filha, se alguém estiver triste, o problema é com você. Ela queria que eu ficasse uma pessoa bem extrovertida, conseguiu, né? Mas eu achava interessante que depois que ela, uma mulher de Deus, eu queria me livrar de muitas situações. E ela falava assim, filha, olha, nós somos pobres, nós não moramos num lugar muito bom da saúde, da cidade, então você é responsável pelo humor de todo mundo. E eu cresci com essa mentira. Eu só fui aprender depois que ela tentou me fazer mais tangente para a sociedade, mas demorou para eu aprender que eu podia respeitar a minha tristeza, que eu podia respeitar como me sentia, mas demorou muito, porque eu tinha isso engrenado na minha cabeça, que o bem-estar das pessoas à sala dependiam de mim. O que é rejeição? É um sentimento advindo de uma ferida emocional, e ela precisa ser identificada, acolhida e digerida. Esse sentimento, se não o fizermos, se não acolhermos, digerirmos, entendermos esse sentimento, ela pode manifestar-se de forma prejudicial à nossa saúde física. Não tem uma emoção que não trabalhada
não cause problemas para a nossa parte física. A rejeição é um sentimento muito sutil, muito mais sutil que a raiva. A raiva, quando ela vem, nós sentimos. A rejeição demora um pouquinho para a gente entender. Esse sentimento que eu tenho é de rejeição. O primeiro ponto a destacar, que a emoção é minha. A outra pessoa pode ter apertado o gatilho, mas a emoção quem está sentindo sou eu. E não é necessariamente da pessoa que apertou o gatilho para aquela emoção vir. Por isso, nós precisamos ser protagonistas da emoção que nós temos, da emoção que veio. Porque pode ser que o outro nem quis necessariamente que essa emoção viesse. Muitas vezes nós temos o que eu chamo de uma emoção fantasma. Sabe? Uma razão porque o outro não quis não quis necessariamente nos rejeitar. Mas nós nos sentimos rejeitados. Então, muita emoção de rejeição que nós temos tem a ver com a gente mesmo. Não tem a ver com o outro. Muitas vezes o outro causou, mas a emoção é minha. E eu preciso lidar com esta emoção. Não é o outro. Eu preciso protagonizar que essa emoção é minha. Esse ponto faz sentido? Não adianta falar, ele que fez eu sentir assim. Não, eu estou assim porque eu estou assim. O outro não tem o poder de me fazer sentir assim ou assado. O outro puxou o gatilho. Mas se eu entrei naquela emoção, aquela emoção é minha. Então, quem nos rejeita não tem o poder de nos desconfigurar, a não ser que nós damos a essa pessoa esse poder. Que sério que eu vou falar. Uma pessoa racista, uma pessoa que tem dificuldade com o negro, com o preto, ele tem alguma coisa para trabalhar, concorda? Mas eu, como uma mulher preta, eu não posso ir lá dar um soco na cara dele e falar porque você me rejeitou, porque você não gosta de mim. Entende? Eu tenho que lidar com o sentimento que vem. É dolorido? É claro que é dolorido. Porém, quando eu vou trabalhando as minhas questões, quando eu vou me entendendo como uma filha amada de Deus, eu não vou dizer que eu não vou sentir nada. Eu vou sentir aquela dor, mas não vai me desconfigurar conforme eu for crescendo, conforme eu vou permitindo que a identidade que eu tenho, que Deus me deu, esteja em mim. Está me seguindo? Está me seguindo? O outro pode me abandonar. Eu posso estar aconteceu na verdade, né? Eu passei por um divórcio, mas o meu ex-marido não tem o poder de me desconfigurar, a não ser que eu permita. Um professor, seja lá quem for, um homofóbico, vamos dizer que eu tenha uma questão com a minha identidade sexual. Um homofóbico, ele não pode me desconfigurar, porque eu vou me entendendo como essa filha amada de Deus. Eu vou trabalhando essa questão. E em nenhum momento eu estou dizendo aqui que vai ser muito legal ser rejeitada. Que não vai doer. Vai doer, mas não vai me desconfigurar. No processo de recuperação, através da egossintonia, o meu eu, e quando eu falo esse eu aqui, gente, não estou falando daquele eu que tem que ser... lembra que tinha um grupo religioso que fala que tem que abandonar o eu, matar o eu e tudo mais? Não estou falando daquele eu, não. Estou falando do eu, de quem eu sou, tá bom? Quem Deus diz que eu sou. A minha identidade de filha amada de Deus. Conforme eu vou me olhando, conforme eu vou me percebendo, conforme eu vou dando nome, conforme eu vou falando, isso vai ficando mais claro, a minha identidade vai ficando mais clara. E quão mais clara fica,
menos poder o outro vai ter de me desconfigurar. No processo de recuperação, através da egossintonia, de quem eu sou, eu vou me fortalecendo, a minha identidade de filha amada, de filho amado de Deus, vai fazendo com que eu tenha, com que a minha dependência emocional vá diminuindo. E eu vou adultecendo, conseguindo entregar o que do outro é para o outro. Se o meu cônjuge me deixa, se ele entende que é o tempo de ir embora, eu vou sofrer, certo? Um casamento de 10 anos, 15 anos, 5 anos. Vai doer? Tem que doer, né? Alguma coisa aconteceria se não doesse. Mas eu vou entregar essa pessoa para Deus, esse cônjuge para Deus, e eu posso caminhar no meu processo como uma filha amada de Deus. Se você, homem, a tua esposa decide que não é mais tempo de caminhar, continuar com você, vai doer? É claro que vai doer. Agora, a tua vida acabou? Sério, né? Se a tua vida acabou, aquela esposa estava no lugar de Deus na tua vida. Então tem algo muito errado. Como é que Jesus Cristo lidou com a rejeição? Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nosso Jesus Cristo, ele era vulnerável. Ele não era um ser, ele não era um Deus e não tinha emoções. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu quando Pedro o negou. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele sofreu quando ele leva as pessoas mais íntimas dele para o monte, para orar com ele antes dele morrer, antes dele ser sacrificado, e eles dormem. Jesus Cristo sofreu quando Lázaro morreu. A Bíblia fala que ele chorou. Então não é que Jesus Cristo, ele não sentia, ele sentia. Agora, Jesus Cristo se desconfigurava quando o outro o negava? Jesus Cristo, quando Pedro o nega, fala: Pedro, você nunca mais vai me seguir, já que você fez 3 anos com você, Pedro. Você viu tanta coisa, na hora H você fala que não me conhece? Consegue entender como Jesus assume as suas emoções? Jesus assume, ele lida com essa rejeição de um jeito maduro. Queridos e queridas, ninguém tem o poder de nos desconfigurar quando nós sabemos quem nós somos. Dói a rejeição? Dói muito, mas eu passo pelo luto, eu choro aquela dor, eu me reconfiguro dentro de mim, sabe com quem? Com o meu padrinho, vocês homens, com a minha madrinha, nós mulheres, os nossos prestadores de contas. Nós não conseguimos lidar com rejeição sozinhos, isso é claro? Não conseguimos, porque foge, porque é um chão que de repente sai. Um casamento de 5, 10, 15, 20, eu conheço um casamento de 30 anos. 30 anos, depois de 30 anos eles separam. Há muita dor. Porém, a pessoa envolvida nesse relacionamento, com a ajuda de Deus e com seus prestadores, com seus irmãos espirituais, a pessoa vai, pela graça de Deus, não se desconfigurar. Não vai num asilo, não vai parar num asilo, não precisa morrer. Qualquer relacionamento em que eu fale, sem essa pessoa eu não vivo, algo está errado. Se não for Jesus de Nazaré, algo está errado. Quando eu falo isso, eu repito, eu não estou dizendo que não vai doer. Mas eu estou dizendo, quando eu entendo que eu sou uma filha amada de Deus, eu consigo lidar com a separação.
eu consigo lidar com a perda. Então, no nosso processo de recuperação, conforme eu vou entendendo quem eu sou, eu vou passando por essa dor, chorando essa dor, e eu paro de culpar o outro pela minha infelicidade. Eu contei já para vocês essa história de uma senhora que entrou em contato comigo, foi num sábado à tarde, eu acredito, e ela está desesperada. E ela fala, eu preciso falar com um terapeuta. Me deram o número dela. Meu consultório na época era na Vila Mariana, eu moro em Osasco. E a pessoa estava tão desesperada, eu falei, eu vou. Saí lá de Osasco, fui para a Vila Mariana, e essa pessoa contou a cena dela. Ela contou que ela foi deixada, que o marido a abandonou, que houve um adultério, e ela perdeu tudo, porque ele quem trabalhava, ela não tinha, na verdade, como prosseguir. E ela fala, e me comove, né? E eu falo, mas quando aconteceu? Ela falou, há 10 anos atrás. Eu pensei, eu saí de Osasco para cá. No sábado à tarde, isso que é codependência, não é uma boa profissional, não, é uma codependência. Queridos, carinhosamente falando, a fila anda. Se a fila não andar, alguma coisa está errada. Não estou falando que você tem que casar de novo rapidamente, não. Você chora aquela dor e você continua. Não dá para ficar naquela dor o resto da vida. Não dá. Não dá para ficar. Se você está no teu processo, isso vai doer, mas você vai sair dali. Jesus Cristo, como homem, trilhou essa terra cheio de amor, porém não entregava seu ser a ninguém a não ser ao Pai Celeste. Por isso por isso ele podia de fato amar profundamente. Ele não era um homem estoico, não tinha coração de pedra, ele era vulnerável, aberto, porém não dependia da aceitação dos outros. Ele amava tanto, a ponto de não manipular o outro para ser amado. A fonte de quem ele era não dependia do outro, e sim do Pai eterno dele. Não é tremendo isto? Ele se entregava, ele amava, mas ele não era definido pelo outro. Sabe quando a gente tem que ser bonzinho, boazinha, para que o outro não nos deixe? A gente tem que fazer um bocado de coisa que a gente nunca gosta, nunca. Não estou dizendo que a gente não faça algumas coisas que a gente não gosta por causa da outra pessoa, tá bom? Não é verdade. Mas você viver 10, 15, 20, 30 anos fazendo algo que você absolutamente não gosta por causa do outro, será que é amor? Ou será que é dependência emocional? Será que é amor ou será que é dependência emocional? Amar tanto a ponto de não manipular o outro para fazer o que eu quero. Veio para os seus e os seus não receberam. Quando eu amo, para que você me ame de volta, para que você me aceite, para que você não me rejeite, eu estou de fato amando a mim mesmo e não a você. Estou amando pelo que eu consigo de volta. Se você me rejeitar, eu fico destruído. Quando eu tenho minhas figuras parentais trabalhadas, eu amo, e não ser amada de volta por quem quer que seja, não vai me destruir. Eu vou chorar, vou sentir falta, vou lidar com o luto, porém eu vou levantar. Escrevi aqui, eu vou levantar, vou sacudir a poeira e vou dar a volta por cima. Não é na Bíblia não, tá? Mas podia estar. Eu vou passar pelo luto, eu vou sentir a falta daquela pessoa, mas eu vou me levantar. Queridos e queridas, não tem uma pessoa que não rejeitou alguém igualmente. Aquele que é rejeitado também rejeita. Aquele que é rejeitado também rejeita. Então, não dá para pensar nos rejeitados e nos não rejeitados. É um sistema.
é um sistema. Eu queria fazer uma pequena partilha. Aconteceu comigo no ano de 2000. Eu diria que talvez a experiência mais dura de toda a minha vida. Ano de 2000. Uma família muito querida que eu tinha como minha. Meus pais já tinham falecido, eu tinha me divorciado, e aquela família ficou no lugar da minha família. E aí, eu fui fazer uma viagem com um membro dessa família. Foi uma viagem maravilhosa. Nós duas, do nada, decidimos ir para Nova York. E eu já conhecia a família, mas aquela viagem concretizou uma amizade, uma sororidade com uma amiga, que foi tão lindo, Ficamos, acho que 2 semanas, 15 dias lá, e depois fomos para a família dela, numa outra cidade nos Estados Unidos. Quando nós chegamos nesta outra cidade, nos Estados Unidos, a minha amiga sumiu. Assim, cadê a minha amiga do Brasil e de Nova York? Houve um distanciamento emocional dela comigo que doeu a alma. Mas era uma dor insuportável, eu não entendia por que doía tanto. Aí, eu falei, vou voltar para o Brasil. Era a época do Natal. E ainda até ia começar. Eu falei, vou passar o Natal aqui não, sei lá o que está acontecendo. Uma família muito legal, mas a minha amiga sumiu, distante. Aí eu falei, eu vou embora. A minha amiga falou, melhor você ficar, bem distante. Eu falei, eu vou embora. Ela falou, melhor você ficar. Aí eu falei assim, eu vou embora. Ela falou assim, então, Roseni, vai. Eu pago a passagem, você vai embora. Aí ferrou. Aí eu fiquei destruidíssima. Como assim? Sabe o que eu fiz? Fui no mall mais chique lá. Comprei presente para a família toda. Para ela, mais presente, para a tia, para os primos. Tipo assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Natal sozinha? Não vou mesmo. Prefiro passar aqui, seja lá o que for, do que voltar para o Brasil sozinha. Queridos, ali, ano 2000, eu descobri que tinha algo muito errado comigo. Porque piorou. Depois que... Aí a família toda começou a olhar de rabo de olho para mim. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que aconteceu? Voltei para o Brasil, com essa distância. Depois, estou pensando que eu digo para vocês por quê, o que aconteceu. O que aconteceu foi que essa família tinha algumas questões de identidade sexual. Em outras palavras, achavam que eu tinha um caso com a moça. E aí, essa moça, já sabendo da religiosidade da família, se afastou de mim para o meu bem, para não acharem que era caso dela. Só que eu era muito infantil nessa parte, eu não conhecia muito essa área. Então, na minha cabeça, a rejeição era comigo. Quando a moça fala, você vai embora, eu falo, eu fico aí, eu conjecturei. É um caso mesmo que eu tenho com essa moça. Aí a família toda se distanciou de mim. Entenderam? Mas trouxe uma dor que era minha. A dor era minha. Eu entendi há não pouco tempo atrás o que aconteceu. Porque 2 vezes com 2 famílias e 2 amigas, eu descobri que, de fato, eu tive uma irmã biológica, talvez 2, que morreu. Eu tenho fome de irmã. Porque é uma irmã que eu tive, que eu nunca tive acesso. Eu soube há pouco tempo. Figura não trabalhada. Tem uma figura que não foi trabalhada na minha vida. Inclusive, durante muito tempo eu falava assim para Deus, Senhor, assim, não ter marido, porque eu fui divorciada, fiquei 13 anos solteira. E eu falava para Deus assim, Senhor, não ter marido, até tudo bem, agora não ter irmã, é injusto. Como uma mulher não tem irmã biológica? Entende a minha dor?
sempre foi claro. Uma vez eu viajei, também fiz uma viagem para o Celebrando a Recuperação. Nós estávamos em Saddleback e éramos em 4 meninas e de repente 2 meninos também. Inclusive o pastor Cláudio estava com a gente. Foi um tempo tão gostoso de irmandade, de irmãos. Eu sou filha única, eu nunca trabalhei o fato de ser filha única. Então, eu me apegava a essas mulheres como fossem minhas irmãs e me sentia rejeitado. De quem era o sentimento de rejeição? Meu. Quem tinha que trabalhar com isto? Eu. Eu não posso culpar a família pelo que aconteceu. Eles têm as questões deles para trabalhar. Eu espero que tenham trabalhado. Mas eu tinha uma questão a trabalhar. Foi no ano 2000 que eu voltei. Foi também quando eu comecei no Celebrando. Foi também quando eu comecei terapia, já tinha me formado em escola teológica, já tinha pós-graduação, já era missionária, já era líder, mas tinha um buraco enorme dentro de mim, que eu não sabia que tinha. Estratégias de enfrentamento. Como é que eu lido com esse sentimento? Primeiro, acolha a fragilidade. Acolha a ferida que clama. Entenda, não tente evitar. E não tente evitar a dor da separação, do amigo, do cônjuge, da família. Dê nome à pedra angular da tua rejeição. É uma questão de pai? É uma questão de mãe? No meu caso, é uma questão de irmã? Porque normalmente são figuras parentais mal resolvidas. Um pai que saiu de casa de um jeito muito súbito, na minha infância. Então, me senti rejeitada por esse pai. Então, eu acho que todos os chefes me rejeitam. Acho que o pastor me rejeita. Todas as figuras mais velhas eu acho que tem uma questão. Então, trabalhe a pedra angular, descubra. No grupo de passos, no nosso inventário, a gente chega a descobrir onde é que está esse buraco. Permita que a situação de abandono da rejeição seja atualizada, ressignificada através de novos relacionamentos. Eu vou repetir. Permita que a situação do abandono, da rejeição, seja atualizada, ressignificada através de novos relacionamentos. Eu digo que o Celebrando, aqui, é a nossa refamília. Aqui eu estou conhecendo irmãs. Aquele buraco de irmãs que eu tinha, está aos pouquinhos. Eu estou aqui há 15 anos, viu, gente? Mas aos pouquinhos estou entendendo que tem pessoas que não vão me rejeitar. Que tem pessoas que vão me amar. Que tem pessoas que vão dar nome para mim. Ressignifique. Não acontece na espiritosfera, tá bom? Lidar com rejeição não acontece na espiritosfera. Acontece dentro de novos relacionamentos. Legal? Não é precioso? Novos relacionamentos. Não precisa ser marido, mulher, namorado ou namorada. Às vezes é amizade. Aquela amizade que a gente cria no grupo de passos. Aquelas amizades honestas que vêm. 4. Permita que o outro não goste da gente. Entende que nem todo mundo gosta da gente, não é triste? Mas é verdade, a gente incomoda. Tem gente que não gosta da gente, e tudo bem. E tudo bem, né? Não gostar de alguém é uma coisa, agora tratar mal é outra, não é? Né? A gente não tem... Gente, como me ajudou a entender que amar é diferente de gostar? Amar é uma responsabilidade que eu tenho com o irmão e com uma irmã. Querer o bem, se tiver com fome, dar de comer, se tiver sede, dar de beber, mas convidar para o aniversário, não. Para mim, intimidade, ficar ao redor da minha mesa, não. Entende? Porque não tem liga. Não rola. E não tem problema. Eu sempre achei. Gente, meus aniversários tinham 150 pessoas na minha casa, do MAI. Alguém talvez lembra. 150. Era uma loucura. Era pizza para cá, pizza para cá. Quando o pessoal saiu, eu estava arrebentada. Eu falava, então, isso que é ser crente, isso que é amar. Isso é doença, codependência. E funcionou, era muito legal, viu, gente?
Era muito legal. Mas agora, sabe quantos vão para o aniversário? 12, que é que cabe ao redor da minha mesa. Ó que crescimento. 12 pessoas, que é o que cabe, porque eu posso conversar, eu posso curtir a noite. Então, essa questão de rejeição é que tem gente que não vai nos convidar para o aniversário. Tem gente que não vai nos convidar para o casamento da filha, porque o casamento tem que ser umas 100 pessoas, e eles têm que escolher os mais próximos. Tudo bem, amém? E tudo bem. Não tem problema que algumas pessoas preferem um outro estilo de pessoas para serem mais íntimas. Não tem problema. Não tente se vingar da pessoa que te rejeitou. Isso para mim ajudou muito. Quando a gente é rejeitado, a nossa tendência é falar, puxa vida, tomara que o Senhor venha no meio dessa festa. Né? E aí, sabe, a gente começa com... Né? A gente fica, olha, sabe quando eu sei? Quando aconteceu um divórcio, quando eu sei que essa pessoa, Deus vai abrir a porta para um outro relacionamento, quando ela, pela graça de Deus, para de falar do ex. Gente, falar do ex é muito ruim. Falar do ex ou da ex, você está dando pano para manga. Fala só para o terapeuta, no grupo de passos de apoio. Já está de bom tamanho. Quando você para de falar da outra pessoa que te rejeitou, há esperança. Há esperança. Sabe o que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho ficado longe de quem fala do outro. Para cada língua fofoqueira tem um ouvido fofoqueiro. Para cada língua fofoqueira tem um ouvido fofoqueiro. Porque a língua fofoqueira não consegue ficar fofocando se não tem um ouvido fofoqueiro. E eu decidi que eu não quero ser ouvido fofoqueiro de ninguém. Gente, já tem tanta questão para resolver, sabe? Então, eu parei de ouvir quem fica falando muito do outro, e critica o outro, critica isso, critica aquilo. Gente, é tão bom, deu uma qualidade de vida para mim, uma qualidade de vida. Então, pare de falar de quem te rejeitou. Entregue quem te rejeitou na mão de Deus. Porque você também rejeitou pessoas. Entregue na mão de Deus. Né? É um processo, tá? Eu não consigo fazer isso da noite para o dia, não. Aquela família de 2000, gente, eu fui para análise. Uma vez meu analista dormiu. Eu acordei meu analista. Ele não aguentava mais ouvir dessa família. Olha que horror, tive que acordar meu analista, que vergonha. Eu não paguei a análise esse dia. Né, desaforo. Ele é pago para me ouvir. Então, eu não conseguia parar de falar da família. Sabe por quê? Eu estava falando da minha família. Aquela família era igualzinha à minha família, toda disfuncional. Só tinha mulher na família. Não tinha figura masculina. Igualzinha na minha. Sabe? Que não tive pai nem irmãos. Então, tem um momento de parar de falar, tá bom? Mas fala para o analista. No grupo de passos, no grupo de apoio. 6, é um luto. Aceite um novo papel desse relacionamento. Queridos, se é um casamento em que as pessoas resolvem continuar, é um novo casamento. Se é um relacionamento de amigas, é um novo relacionamento. Aquele já foi. Aquele já foi. É um novo update. Sabe quando as pessoas resolvem fazer? É um novo update. E o último que eu coloquei aqui é: não revide contra o que te rejeita. Eu usei o exemplo de Ana e Penina, a mãe de Samuel. Ela era rejeitada pela esposa pela esposa do marido dela, Ana e Penina, né? Eucana tinham 2. E a Penina sempre acabando com Ana. E a Ana, ela ficava muito dolorida por causa da rejeição da Penina. Aí, um dia ela levanta, fala com Deus, e Deus dá o bebê para ela. Mas ela não revidou contra a Penina. Da mesma forma, nós vemos várias figuras em que a pessoa rejeitada não entra em guerra contra quem a rejeita. Eu gosto muito da história de
Martin Luther King. Ele lutou contra o racismo sem precisar derramar sangue. Com muita oração, sabendo quem ele era e falando para os pretos não revidarem. Lembram-se de alguns filmes? A vitória quando a gente entrega nas mãos de Deus. A vitória quando eu entendo que eu não tenho que, quando eu não tenho que vencer o meu ex porque ele fez isso comigo. Deus cuida. Na verdade eu acrescentei um. Quanto maior nosso adultecimento, menor a nossa dependência emocional e menor a nossa desconfiguração quando rejeitados. Passamos por um luto saudável. Quanto mais eu sei quem eu sou, quanto mais eu me entendo como um filho amado de Deus, quanto mais eu me entendo como uma filha amada de Deus, menos eu me desconfiguro quando eu sou rejeitado, quando alguém me rejeita. Dói, machuca, mas com uma fala, dando nome, eu consigo lidar com a situação. E eu queria dar o último exemplo para nós fecharmos. Eu estava eu tinha acabado de chegar na IBAB, eu trabalhava numa outra comunidade, na área de música, e eu me apaixonei pelo MAI, Ministério de Ação e Integração. Esses que viram 150 no meu aniversário, sabe? Era esse grupo. Na verdade, o Celebrando ia ser para esse grupo. E foi a IBAB que falou, não, vai para a IBAB toda. Eu falei, que legal. E quando eu cheguei, eu era membro dessa outra igreja, trabalhava aqui. E ninguém me conhecia. Foi no ano de 1999, antes da situação com a família. Aí um dia, chega-se um tal de Ed René na reunião e fala, olha, quem é Roseni? Eu falei, sou eu. Você é membro daqui? Não, não sou membro daqui. E você frequenta aqui? Eu frequento aqui. Na época, era um tal de gente de outra igreja trabalhando aqui. Para fazer a longa história curta, eu fui desligada do MAI. Eu era líder do MAI. Não sei como, mas eu era. Me tiraram. E tinha um negócio enorme do pastor Ed, falando que eu não podia, porque eu não era membro. Saí acabada. Quem é esse homem? Era só o pastor, né? Eu não sabia quem era. Saí rebentada, acabada, daquela reunião. Aí, pela graça de Deus, algumas pessoas do grupo me acolheu. Eu falei, vou continuar vindo nesse negócio que eu gosto, não sou líder, não sou nada, mas eu vou sempre continuar vindo. Dali a pouco, 1 ano, 2 anos depois, pediram, você pode ajudar com a música? Aí eu fui com a música. Dali você pode voltar para a liderança? Voltei para a liderança. Dali a pouco, né, querido pastor Ed me chamou e falou, olha, eu fiz isto por causa disto. Em 4 anos, eu voltei a ser líder do MAI. E depois de todos esses anos, eu tenho a honra de ser líder do Celebrando Recuperação IBAB. E faço parte do presbitério. Eu queria dizer para você que quando nós somos rejeitados e nós entregamos para Deus, Deus cuida. Deus cuida. Eu diria que aqueles 4 anos em que eu fui desligada, tirada, foram anos de crescimento. E eu não estaria aqui com vocês agora, não foram aqueles 4 anos de muita dor. Porque depois eu descobri que o homem era poderoso. Deus faz milagres quando nós entregamos na mão dele. Deus faz... E, gente, e você que está ouvindo aí, ele não fez errado, não. Ele não sabia quem eu era, viu? Se ele soubesse que eu era uma serva de Deus, ele não faria isso, provavelmente. Né? Mas o que eu quero dizer é, quando você é tirado de algum lugar, quando você é marcado, quando você é desrespeitado, entrega para Deus.
Você, cônjuge, quando ela foi, quando ele foi, quando entrega para Deus, porque Deus é fiel, amém? Deus é fiel e a gente sempre sai transformado. Cada vez, aquela situação que aconteceu no ano 2000, aconteceu algumas outras vezes. E eu quero dizer para você que cada vez que acontece, quando Deus me ajuda a tomar a decisão certa, Deus é honrado e eu mudo. Eu me sinto mais amada por Deus e mais confiante para fazer o que Ele quer. E eu escrevi um finzinho aqui. O finzinho é assim: que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, completamente homem e completamente Deus, fortaleça a nossa identidade como filhos e filhas de Deus, de tal modo que ao perceber quem somos, ao perceber quem somos, não nos deixemos iludir por figuras fantasiosas de pais, mães, tios, irmãs postiças, que nos tirem da caminhada para a qual fomos criados. Caminhada de filhos e filhas, e não de escravos e escravas. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou.